Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Um grupo de investidores afirma ter dinheiro bloqueado numa corretora de valores. A plataforma da empresa saiu do ar e os clientes denunciam que tiveram prejuízos milionários. Ao fazer pesquisas sobre investimentos, este analista de sistemas, que não quer se identificar, recebeu uma oferta de curso sobre mercado de ações e criptomoedas. Um homem que se apresentava como professor e representante de uma suposta corretora dava aulas sobre aplicações. Para obter ganhos, o aluno deveria seguir estritamente as instruções. Você notava que é uma pessoa que tinha conhecimento técnico e ele passava as informações necessárias. O suposto professor passou a sugerir aplicações na plataforma da empresa. Uma das propostas era investir em moedas digitais, com a promessa de lucro acima de 300%. Você investiu X, você multiplicava e ia para 10X ou mais. O analista de sistemas investiu mais de R$200 mil, mas agora não consegue resgatar o dinheiro. O site e a plataforma foram desativados há um mês. Os números de telefone do suposto professor também foram desativados. De acordo com as entidades que regulam as instituições financeiras no país, a corretora não tinha autorização para operar. Este outro investidor começou a fazer as aulas por recomendação de um amigo. Ele investiu R$20 mil em criptomoedas. Conseguiu fazer alguns resgates, mas depois não teve mais acesso à conta. Eu queria aprender, para um dia poder viver disso. Aí você perde para o golpe e não para o mercado, né? Aí você já não sabe mais como recomeçar, né? O advogado das vítimas diz que tão difícil quanto recuperar o dinheiro é descobrir o verdadeiro perfil do suposto professor. É um golpe sem rosto. Geralmente a gente tem, né, aqueles personagens que são os golpistas que acabam ostentando uma vida de luxo para atrair as vítimas, e nesse caso os golpistas não aparecem, né? Então isso é um componente que gera uma dificuldade. Não tem dinheiro fácil, tudo é difícil. Você tem que realmente batalhar muito para aquilo que você quer e você tem que ficar sempre muito atento. Veja agora outros destaques do dia. Dezenas de homens fortemente armados entram em comunidade dominada pelo tráfico no Rio de Janeiro. Identificado um dos suspeitos de tentar matar o prefeito de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Drones são lançados contra a casa de Benjamin Netanyahu em dia de ataques contra Israel. Cartórios de todo o país fazem multirão para cadastrar doadores de órgãos. Record promove hoje debates em 5 cidades do país onde haverá segundo turno. Em São Paulo, já está tudo pronto para o encontro entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. O Rio de Janeiro teve mais um dia de intenso tiroteio na zona oeste da cidade. Nesta semana, criminosos sequestraram 11 ônibus na estrada que dá acesso a comunidades da região. A tarde é de tiroteio. Muito tiro, muito. O clima é de tensão. Tô tentando chegar em casa, mas tive que soltar aqui, tentar pegar um mototáxi para ir por Rio das Pedras. Agora são 3h45 da tarde, olha só, as pessoas estão correndo porque tiros foram ouvidos agora há pouco aqui na região da comunidade da Tijuquinha. Os carros estão passando, inclusive, pela contramão, tentando sair dali porque não se sabe de onde estão vindo os disparos, a viatura também vindo na contramão. Justamente porque o clima é de tensão nessa tarde. Foi mais um dia de trânsito interrompido por causa do conflito na área do Itanhangá, onde traficantes e milicianos disputam o controle territorial. Durante a semana, criminosos sequestraram 11 ônibus na estrada que dá acesso a 3 comunidades da região.
Os veículos foram usados como barricadas para impedir a entrada do batalhão de elite da PM nas comunidades da Tijuquinha e da Muzema. O setor de inteligência da corporação identificou traficantes do Comando Vermelho, que usavam a região para tentar invadir a comunidade de Rio das Pedras, berço das milícias no Rio de Janeiro. Ao longo da tarde, os policiais montaram pontos de blitz como esse para fiscalizar e controlar o acesso à região. O patrulhamento está reforçado desde a última quarta-feira, mas não impediu a circulação de criminosos. No início da manhã, enquanto um morador passa pela calçada tranquilamente, aparece o primeiro homem vestido de preto com um fuzil nas mãos. Em seguida, dezenas de homens armados descem pela principal rua da Muzema. A maior parte está com o rosto coberto. Em menos de 2 minutos, as câmeras de segurança flagram 23 milicianos que tentam retomar o controle territorial da área, hoje sob o domínio do tráfico de drogas. Estas imagens mostram quando parte do grupo armado decide parar em uma padaria. Com fuzis à mostra, eles circulam pelo local e escolhem os produtos tranquilamente. Depois, saem sem pagar. A gente tenta estudar, a gente tenta trabalhar de boa e acontece isso aí e atrapalha a vida de todo mundo. Ainda no Rio de Janeiro, um policial militar foi baleado durante uma abordagem a motociclistas que pilotavam de forma imprudente na zona norte da cidade. Um dos PMs tenta bloquear a passagem, mas os motociclistas aumentam a velocidade. O segundo policial vai até o meio da rua para impedir a fuga, mas é atingido. Os suspeitos fogem. Ferido na perna, o policial levanta mancando e percebe que também foi baleado de raspão na cabeça. Ele foi encaminhado para um hospital. A polícia já identificou um dos responsáveis pelo atentado contra o prefeito e candidato à reeleição em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Neste ano, mais de 560 casos de violência política foram registrados no Brasil. O prefeito e candidato à reeleição, José Aprígio da Silva, de 72 anos, segue internado em um hospital particular da Zona Sul de São Paulo. Segundo a assessoria do político, ele está estabilizado na UTI, sob acompanhamento intensivo da equipe médica. Hoje, mais um carro que pode ter sido usado no crime foi encontrado. O veículo estava na garagem de uma casa em Osasco, cidade vizinha a Taboão da Serra. O dono tem 33 anos e é procurado pela polícia. Ontem, o carro blindado da prefeitura foi atingido por 6 tiros na principal avenida da cidade, que é um trecho urbano da rodovia Regis Bittencourt. Ele recebeu os primeiros socorros em uma UPA e foi transferido para o hospital. O carro de onde saíram os tiros foi encontrado pegando fogo a alguns quilômetros do local do atentado. As polícias civil e federal investigam a motivação do ataque. O Brasil já registra 565 casos de violência política neste ano, 338 apenas entre julho e setembro. Nesse período, mais da metade dos casos registrados foi de violência física. 88 foram classificados como atentados, com 55 feridos e 33 mortos. O estado de São Paulo lidera no número de casos de violência, com 58 episódios. Diversos bloqueios e incêndios criminosos foram registrados hoje na região metropolitana de Florianópolis. 5 suspeitos foram presos. Segundo os bombeiros, foram 17 barricadas em vias públicas, a maioria na capital catarinense. Pneus, entulhos e carros foram queimados para impedir a passagem de veículos. Motoristas registraram os bloqueios em diversas vias da cidade. A suspeita é de que as ações foram coordenadas por uma facção criminosa em resposta a uma abordagem policial realizada ontem. Agora a gente fala sobre a eleição americana. Neste sábado, a democrata Kamala Harris incentivou o voto antecipado. Camila, e as últimas pesquisas mostram o aumento da popularidade do ex-presidente Donald Trump. Donald Trump está neste sábado na Pensilvânia, considerado o mais importante dos 7 estados-chave na corrida presidencial. Agora à noite, ele participa de um comício na cidade de Latrobe. As últimas pesquisas mostram um aumento da popularidade de Trump em estados importantes,
como Arizona, Geórgia e Carolina do Norte. Mas os dois candidatos ainda estão tecnicamente empatados. Nesta reta final de campanha, o ex-presidente conta com um grande aliado. Elon Musk, o magnata da tecnologia, pretende percorrer o estado da Pensilvânia na próxima semana para impulsionar o candidato republicano. Já Kamala Harris tem apostado no apoio do ex-presidente Barack Obama, que hoje faz comício em Nevada, onde começou a votação antecipada. Ela também conta com a popularidade de artistas para conquistar votos em estados importantes. Neste sábado, a democrata concentrou a campanha em 2 deles. Em Detroit, Michigan, onde 1 milhão de pessoas já votaram pelo correio, a democrata acompanhou o início da votação antecipada presencial e incentivou os eleitores a irem às urnas dessa forma. Vamos olhar uns para os outros e lembrar, o poder está com o povo e podemos fazer a diferença, afirmou. De Detroit, a democrata seguiu para a Geórgia, onde participa de mais um evento neste fim de semana, ao lado do cantor Usher. De volta ao Brasil, a forte chuva que caiu hoje à tarde provocou estragos em Brasília. Esse carro foi engolido por um buraco que se abriu numa avenida na Asa Norte. Misericórdia, Senhor! A água invadiu casas, comércios e transformou bueiros em chafariz em São Sebastião, região administrativa do Distrito Federal. É água. A enxurrada também alagou várias ruas e arrastou veículos. Sei não. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para perigo de tempestade em Brasília, que vai até amanhã à noite. Há previsão de ventos de até 100 km por hora. E apesar do alerta de temporais, São Paulo teve hoje uma chuva moderada. Ainda assim, 80 mil clientes da Enel estão sem energia elétrica no estado. Segundo a concessionária, o número representa menos de 1% dos clientes atendidos. Na capital paulista, os bairros mais atingidos são Pinheiros, Jabaquara, Santo Amaro e Vila Andrade. 3 milhões de endereços chegaram a ficar sem luz desde a sexta-feira da semana passada. Hora de conversar com a Giovana Rizardo para saber como fica o tempo neste domingo. Boa noite, Giovana. E aí, tem alerta para amanhã também? Tem sim, Camila, porque chove em boa parte do país. Boa noite para você. Boa noite, Clébio. E boa noite para você que nos acompanha. As instabilidades continuam sobre as áreas do Sudeste, Centro-Oeste e alcançam até a região Norte. Neste domingo, as capitais na rota dos temporais são Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Goiânia. É alto risco de alagamentos e deslizamentos. À tarde, as máximas não sobem tanto. Os termômetros marcam até 24 graus no Rio, em BH 22 e em Goiânia 26 graus. Em São Paulo, domingo nublado e a sensação é de friozinho, com 22 graus. Na segunda, o tempo deve firmar, já na terça pode chover e faz até 31. Hoje, a chuva se concentrou entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro e num pedaço do Centro-Oeste. Nas imagens de satélite, ainda vemos nuvens carregadas sobre as regiões destacadas aqui em colorido. Amanhã, as instabilidades associadas à circulação de ventos seguem espalhando chuva sobre as regiões norte e também numa parte do centro-sul do Brasil. Faz calor de 27 graus em Porto Alegre. Em Vitória, faz 28 com chuva persistente. Em Brasília, 24. Em João Pessoa, 27 e até 33 em Manaus. Chegou a hora da participação dos telespectadores, hora do Tempo Delivery. A Glória quer saber como fica o tempo em Congonhas, Minas Gerais. Bem-vinda, Glória. Domingo chuvoso por aí, máxima de 21 graus. Na segunda, um pouco mais quente. Na terça, o sol volta a esquentar e chove à tarde. A Celina é de Altamira, no Pará. Boa noite, Celina. Domingo de 36 graus e chance de chuva à noite. Na segunda, chuva rápida à tarde e até 33 graus. Na terça, dia abafado e céu encoberto. Poste também o nome de uma cidade e a hashtag você no JR para participar. Camila, Clébio. Obrigado, Giovana. No Rio de Janeiro, o Hospital Federal de Bom Sucesso foi desocupado para que a nova diretoria pudesse assumir. Agentes das polícias militar e federal retiraram os manifestantes que estavam acampados desde o começo da semana. Funcionários e sindicalistas estão insatisfeitos com a posse dos novos administradores, que começaram a trabalhar oficialmente hoje.
Está tudo pronto para o debate que acontece daqui a pouco aqui na Record entre os candidatos à prefeitura da maior cidade do país. O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição pelo MDB, Ricardo Nunes, deve chegar a qualquer momento à sede da emissora. E o repórter Emerson Ramos tem as informações ao vivo. Oi, Emerson, boa noite. Boa noite, Camila. Clébio, está tudo preparado aqui para receber o prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes. A chegada dele está prevista para logo mais às 8h15. O candidato vai conversar aqui com a nossa equipe. Depois, se quiser, se dirige a um espaço reservado para uma rápida entrevista com jornalistas de outros veículos que vieram acompanhar o debate. Ele terá, então, um camarim à disposição para se preparar até o momento em que os dois candidatos serão levados ao estúdio para começar o confronto. A expectativa é de que Ricardo Nunes, como tem feito ao longo da campanha, procure destacar o que ele considera boas realizações no atual mandato. Deve falar também sobre o assunto que dominou os últimos dias, o apagão provocado pelo temporal da semana passada. A gente segue por aqui aguardando a chegada do candidato à Record para o debate decisivo nessa reta final do segundo turno. Camila, Clébio. Tá certo, Emerson, até daqui a pouco. E lembrando que o debate começa logo depois do Jornal da Record, às 9h e é uma parceria inédita com o Grupo Estadão. Vamos conversar agora com o repórter Felipe Brandão, que acompanha a chegada do candidato Guilherme Boulos, do PSOL, aos estúdios da emissora. Felipe, boa noite. Oi, Camila, boa noite para você, para o Clébio e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record. Nós estamos na expectativa para a chegada de Guilherme Boulos do PSOL. Daqui a alguns minutos ele deve estar chegando e logo na entrada ele vai conversar com jornalistas e então seguir para um camarim reservado onde vai se preparar para o tão esperado debate. Nós temos acompanhado o candidato durante toda a campanha, ele tem percorrido durante todos esses dias as regiões da cidade para conversar com os eleitores e disse estar confiante na vitória, mesmo aparecendo em segundo lugar nas principais pesquisas de intenção de votos. Guilherme Boulos deve destacar no debate propostas do plano de governo na área da saúde e segurança. Também deve questionar o adversário sobre o apagão dos últimos dias. A gente segue na expectativa para a chegada de Guilherme Boulos e voltamos a qualquer momento com mais informações. Camila. É uma parceria da Record com o Grupo Estado. Muito obrigada, Felipe. Veja a seguir, casa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu é alvo de drones em série de ataques contra Israel. Sexto voo da Força Aérea pousa no Brasil com mais de 200 repatriados do Líbano. E os últimos preparativos para o debate na Record entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Drones foram lançados hoje do Líbano em direção à casa de férias do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O ataque não deixou feridos. O exército israelense confirmou que uma construção foi atingida na cidade litorânea de Cesareia, na região central do país. Dos 3 drones lançados, 2 foram abatidos. O terceiro passou pelo sistema aéreo de defesa. Netanyahu e a família não estavam no local. O primeiro-ministro israelense culpou o Irã e o Hezbollah pelo ataque e classificou a tentativa de assassinato como um erro grave. Hoje, cerca de 200 foguetes foram lançados pelo Hezbollah contra Israel. No norte do país, um prédio residencial foi atingido. Uma pessoa morreu e 9 ficaram feridas. Na Cisjordânia, um motorista de origem palestina jogou o carro contra um blindado israelense. Ele morreu e nenhum soldado foi atingido. Também hoje, Israel divulgou novas imagens do líder do Hamas, morto há 2 dias em uma operação na faixa de Gaza. Aqui, Yahya Sinwar é monitorado antes de ser atingido pelo disparo de um tanque israelense. O exército afirmou que, apesar da morte do líder terrorista, as operações no território palestino vão continuar. Em Tel Aviv, milhares de pessoas foram às ruas mais uma vez para pedir a libertação dos reféns mantidos na faixa de Gaza. A equipe do Jornal da Record visitou o hospital em Israel que trata os soldados feridos na guerra. Especialistas afirmam que, além do trauma físico, é preciso cuidar da mente de todos.
Estamos no maior complexo hospitalar do Oriente Médio, fica no centro de Israel. Aqui foram atendidos 70% de todos os soldados israelenses feridos, além de 36 reféns. Desde o ataque do dia 7 de outubro, ao menos 1.600 pacientes atingidos pela guerra contra o Hamas foram trazidos para este hospital. A instituição preparou departamentos especializados no atendimento de reféns e soldados, como é o caso desta ala. Em um dos centros de reabilitação, encontramos o Roí. No dia 7 de outubro, ele estava em uma base militar ao lado da faixa de Gaza. Os terroristas nos atacaram pela manhã. Tivemos uma luta muito dura por algumas horas. Cerca de 50 terroristas chegaram à base e lutamos cara a cara. Muitas pessoas ficaram feridas e muitos amigos morreram naquele dia. Ele precisou deixar a zona de conflito menos de 2 meses depois. Fui atingido por um lançador de granada em 4 de dezembro e desde então estou me recuperando. A Paula é brasileira e atende principalmente pessoas com fraturas e ferimentos em nervos e músculos. Ela conta que os pacientes deixam lembranças de seus batalhões para os médicos. A vida deles muda para sempre a partir de agora. Então, o trabalho, a gente sente carinho enorme por eles. Eles viram, tipo, crianças para a gente, assim, a gente cuida deles. É um trabalho pesado, é difícil ver, mas é muito gratificante também trabalhar com eles no dia a dia. A gente vem andando pelo hospital e encontra soldados e também indícios da guerra. Por exemplo, essa porta aqui é uma porta de um bunker. Significa que essa sala aqui, que é uma sala de fisioterapia, também é usada como um abrigo quando a sirene toca. A guerra mudou completamente a rotina do hospital. Primeira quantidade de feridos, principalmente no começo da guerra, que chegaram muita gente ao mesmo tempo e a gente teve que fazer malabarismo para poder receber todo mundo e poder atender todo mundo. Mas não é só nos hospitais que conseguimos ver os impactos da guerra. Os conflitos afetam a saúde mental de quem vive aqui. Você não sabe o amanhã, o que vai acontecer. Então, é isso, são muitas incertezas, inseguranças, é um desaperto, um aperto, é isso, é uma balança que vai e volta, que, enfim, mexe muito com o emocional. O Paulo e a Camila viveram juntos aqui em Israel por 6 anos, mas por causa da guerra decidiram voltar para o Brasil. É uma sensação de medo, é uma sensação de estar esperando algo ruim acontecer que, felizmente, já não é sustentável. Uma revisão do Centro Nacional de Resiliência de Israel aponta que o número de pacientes que precisam de ajuda com a saúde mental aumentou 6 vezes. Esta psiquiatra trabalha no sistema de saúde de Israel há 25 anos e explica que as pessoas estão no que ela chama de estado de sobrevivência. A médica acredita que o resgate dos reféns poderia melhorar essa situação. A sociedade não está preparada para abrir mão dessas pessoas, ela não pode, nem quer. Obviamente, os reféns que voltaram sabem exatamente o que essas pessoas estão passando e estão esperando que essas pessoas sejam trazidas de volta. Os terroristas sequestraram 255 pessoas. 101 ainda estão na faixa de Gaza. Voltamos a falar do debate aqui na Record. Os 2 candidatos que disputam a Prefeitura de São Paulo vão apresentar as propostas aos eleitores daqui a pouco. A repórter Ingrid Gribel já está no estúdio. Boa noite para você, Ingrid. Tudo pronto aí para o debate? Boa noite, Clébio, Camila. Boa noite a todos. Está tudo pronto por aqui. O debate começa às 9 da noite e é resultado de uma parceria inédita da Record e do Estadão, veículos de comunicação que são referência em jornalismo e credibilidade. Serão 3 blocos. Os 2 primeiros com um confronto direto de perguntas e respostas dos candidatos Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL. Teremos ainda perguntas formuladas por 4 jornalistas, Cristina Lemos e Reinaldo Gotino, da Record, e ainda Rosiane Kennedy e Marcelo Godoy, do Estadão. No terceiro bloco, teremos, enfim, as considerações finais. Olha só quem está ao meu lado, o jornalista e apresentador Eduardo Ribeiro, mediador do debate dessa noite. Eu aproveito para perguntar, a participação, o posicionamento dos candidatos pode ajudar o eleitor indeciso?
Boa noite, gente. Olha, essa é a pergunta da noite, mas eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu tenho certeza que sim e te digo por quê. Cubro política há mais de 20 anos e já vi isso acontecer outras vezes. Um debate desse tamanho, para milhões de pessoas ao vivo, na Record, em vários perfis de internet diferentes, ele não apenas define o voto de quem ainda não se decidiu, como pode mudar votos. É decisiva essa semana. Então, a audiência do Jornal da Record pode esperar daqui a pouco às 9 da noite, desse estúdio, com os dois candidatos frente a frente, um debate quente e decisivo. Um bom trabalho para você. Logo mais, debate aqui na Record. Clébio, Camila. Obrigado, Ingrid. E veja a seguir todas as informações sobre o debate aqui na Record entre os dois candidatos que disputam a prefeitura da maior cidade do país. E também a reta final dos preparativos dos estudantes que vão fazer o Enem este ano. O Mutirão cadastra doadores de órgãos em todos os estados brasileiros. Voltamos a falar sobre o debate dos candidatos à prefeitura da maior cidade do país, que acontece daqui a pouco, logo após o Jornal da Record. Quem acompanha os preparativos nos estúdios aqui da Record é o nosso repórter Ari Peixoto. Ari, boa noite, é com você. Boa noite, Camila. Boa noite, Clébio. Nós estamos aqui no estúdio preparado para receber os jornalistas cadastrados, credenciados para esse debate. E onde também os candidatos falam na chegada, 5 minutinhos, e depois do debate, mais 5 minutinhos. Esse estúdio aqui, ele tem capacidade para 50, 60 jornalistas de jornais, revistas, sites, emissoras de rádio e outras emissoras de televisão também, que estão aqui nesse momento questionando o candidato Ricardo Nunes, do MDB. O candidato Guilherme Boulos, quando chegar aqui à Record, também virá para cá para fazer um breve pronunciamento, responder algumas perguntas. Isso foi combinado com as campanhas dos dois candidatos, que eles venham aqui antes para falar sobre as expectativas para o debate e depois voltem para dar aqui a avaliação do que eles acham de como eles se saíram no debate. Nós vamos permanecer aqui e daqui a pouco, falta pouco, olha, acabou, tá? Acabou agora a coletiva do candidato do MDB e falta muito pouco, viu? Camila e Clébio, é com vocês. Obrigada, Ari. Hoje de manhã chegou ao Brasil o 6º voo da Força Aérea com repatriados do Líbano. A operação de resgate já trouxe ao país mais de 1.300 pessoas. A aeronave KC-30 pousou pela manhã na base aérea de Guarulhos, em São Paulo, com 212 brasileiros e familiares que vivem no Líbano. Eles pediram ajuda ao governo para sair da zona de conflito entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah. Até agora, foram repatriadas 1.317 pessoas e 15 animais de estimação. A operação começou no dia 2 de outubro. De acordo com o Itamaraty, cerca de 3.000 pessoas demonstraram interesse em retornar ao Brasil. Além de realizar os resgates, a Força Aérea já transportou mais de 47 toneladas de donativos para o Líbano, incluindo remédios e alimentos. Neste domingo, o presidente Lula vai usar uma das aeronaves KC-30 para viajar à Rússia, onde participa da cúpula do BRICS, grupo que reúne países como o Brasil, China, Rússia e Índia. Lula vai usar o avião dos resgates no Líbano, porque a aeronave presidencial ainda não foi liberada para uso, depois de apresentar problemas técnicos. Comprado em 2005, o avião presidencial VC-1 sofreu uma pane no início do mês, logo após decolar da Cidade do México. Segundo a FAB, o problema foi resolvido durante o voo, mas a aeronave precisou permanecer no ar por quase 5 horas para queimar combustível. Lula e a comitiva de ministros retornaram ao Brasil em um avião reserva. Faltam 2 semanas para a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Mais de 5 milhões de estudantes se inscreveram e agora estão na reta final de preparação. De um lado do quadro, o conteúdo. Do outro, uma frase para estimular os alunos a seguirem firmes nos estudos. Eu penso demais o tempo todo, então assim, tá uma loucura aqui dentro. Mas estou tentando organizar. Ana Júlia vai fazer o Enem de olho em uma vaga para o curso de farmácia. Um sonho dela e da família. Dos meus irmãos, assim, eu serei a primeira a fazer uma faculdade e vai ser uma realização pessoal.
Vai ser incrível. Ela é aluna desta escola estadual em Aparecida de Goiânia, que no ano passado teve o melhor desempenho no Enem em todo o estado de Goiás. 70% dos estudantes conseguiram entrar em uma universidade pública. Entre as estratégias, aulões, que desde agosto acontecem diariamente. Hoje foi dia de redação. Nós estamos chegando em 980, 960 nota de redação, mas nós vamos atrás do 1000 para o estado. Além das 9 horas diárias dentro da escola, Rafael estuda um pouco mais quando chega em casa. É o que a gente tem que reforçar todos os dias em casa, na escola, porque, queira ou não, vai ser o seu futuro que está em jogo. Neste ano, mais de 5 milhões de estudantes se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio. As provas vão acontecer em 2 domingos seguidos, nos dias 3 e 10 de novembro. Nesta reta final, cada um tem uma estratégia definida para revisar o conteúdo e garantir uma boa nota. Nesta turma de cursinho, quase todos os alunos querem prestar para a medicina, que sempre está no topo dos mais concorridos. O Matheus e a Laura já fizeram o Enem em anos anteriores e dão algumas dicas. Eu foco mais na revisão, revisar o que tem para revisar, né, nos últimos dias e uns dias antes ficar mais de boa, relaxado, fazer o que gosto. Eu também busco muito descansar, estar com minha família, estar com pessoas que eu gosto, para distrair um pouco a cabeça. A Marinha do México apreendeu mais de 8 toneladas de drogas em uma operação no Oceano Pacífico. 23 suspeitos foram presos depois de uma perseguição em alto mar. Também foram apreendidos contêineres com quase 9 mil litros de combustível. Um helicóptero da Força Aérea Mexicana foi usado na operação. A droga foi avaliada em quase 600 milhões de reais. O Jornal da Record está de volta. Cartórios de todo o Brasil realizaram hoje um mutirão para cadastrar doadores de órgãos. A lista digital ficará à disposição dos profissionais de saúde para agilizar um possível transplante em casos de pacientes com quadros irreversíveis. O simples gesto de se cadastrar como doador de órgãos pode salvar vidas. Mais de 44 mil brasileiros aguardam atualmente por um transplante. Para ajudar a reduzir esse número, o Colégio Notarial, que reúne os cartórios de notas de todo o país, realizou hoje um mutirão para cadastrar doadores. Em São Paulo, foi na Faculdade de Medicina da USP. Em Brasília, em um shopping na região central. No Recife, na zona norte da cidade. Embora a legislação ainda condicione a retirada dos órgãos à autorização da família, a declaração do doador em vida pode agilizar o processo. No momento que uma pessoa está numa situação irreversível, para a família fazer a doação dos órgãos, demora no mínimo 4 horas de convencimento para a família aceitar fazer a doação de órgãos. E nessas 4 horas, nesse intervalo de 4 horas, alguns órgãos já não podem mais ser doados. A autorização pode ser feita presencialmente em qualquer cartório de notas do Brasil ou por aplicativo. É de graça. Eu acabei de fazer o meu cadastro, levou cerca de 20 minutos. É só acessar o site aedo.org.br ou baixar o aplicativo e-notariado, fazer um cadastro, clicar em AEDO, autorização eletrônica para doações de órgãos, preencher com os dados pessoais e marcar um horário para uma rápida videoconferência com o cartório. A estudante de medicina Gabriele aproveitou o mutirão. A gente tem essa opção de dar continuidade à vida com essa atitude. Há 3 anos, Thaís espera na fila para transplantar o fígado e o pâncreas. Hoje em dia eu fico mais dentro de casa, não posso trabalhar porque eu passo mal. Novos órgãos seriam uma nova vida. Mudaria tudo, né? Teria mais tempo para viver, teria mais tempo para ver meu filho viver e voltaria à minha rotina. Olha, daqui a pouco, às 9 horas, começa o debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo no segundo turno, promovido em parceria da Record com o Grupo Estado. Vamos então falar com a repórter Ingrid Gribel, que já está no estúdio. Ingrid, tudo pronto por aí? Olha, últimos testes de som e luz concluídos. Os candidatos já estão aqui na sede da Record. Eles entrarão aqui no estúdio acompanhados de até 4 pessoas da equipe de campanha, entre elas um segurança. Nós teremos 4 etapas nesse debate. São 3 blocos. Os 2 primeiros blocos, eles serão de confrontos diretos entre os candidatos. E nas considerações finais, no encerramento, no terceiro bloco. Importante falar que uma comissão formada por jornalistas e advogados, ela vai analisar
cada pedido de direito de resposta. O debate será transmitido, além da Record, pelo r7.com, pelo estadão.com, pelo Play Plus e também pela Rádio Eldorado. Clébio, Camila. Obrigado, Ingrid. O governo do Reino Unido quer oferecer remédios injetáveis para emagrecer a desempregados acima do peso. A alta taxa de obesidade no país tem custado caro ao sistema público de saúde e impactado diretamente no mercado de trabalho. O problema já atinge mais da metade da população que vive na Inglaterra. Dados recentes mostram que 26% dos adultos são obesos e 38% estão acima do peso. Um levantamento do governo mostrou que essas pessoas tiram, em média, 4 dias a mais de licença médica no ano e algumas até deixam de trabalhar. A taxa de obesidade no Reino Unido é considerada a pior em toda a Europa e custa ao Serviço Nacional de Saúde mais de 80 bilhões de reais por ano. O valor já ultrapassa o gasto com problemas de saúde relacionados ao tabagismo. Para diminuir a pressão sobre o NHS, o Sistema Público de Saúde, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer propôs oferecer remédios injetáveis para a perda rápida de peso a pessoas desempregadas. O governo acredita que o tratamento possa beneficiar a economia e divulgou um estudo clínico com 3.000 pessoas obesas desempregadas em Manchester, no norte da Inglaterra. Durante 5 anos, elas vão receber doses de um dos remédios disponíveis no mercado. Testes iniciais demonstraram que é possível perder até 21% de gordura em 36 semanas. O maior laboratório do mundo que produz o medicamento investiu 279 milhões de libras no estudo, o equivalente a mais de 2 bilhões de reais. Molly concorda em parte com a medida. Eu não acredito em consertos rápidos. Acho que deveriam priorizar alimentação saudável e exercícios, diz a britânica. Já a Natalie sugere outro caminho. Deveriam promover um outro estilo de vida e, nas escolas, encorajar as pessoas a terem horário de almoço e comerem de forma saudável. Eu acho que seria uma solução, ela acredita. Veja a seguir, quase 50 mil pessoas assistem à vitória do Inter no primeiro Grenal em Porto Alegre, depois das enchentes. E os últimos preparativos para o debate na Record entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Estamos de volta e vamos direto para o estúdio, onde daqui a pouco começa o debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pela Record e pelo Grupo Estado. A Ingrid Gribel está ao lado do candidato Guilherme Boulos, do PSOL. Ingrid, com você. Faltam poucos minutos para o início do debate entre os candidatos à maior cidade do país. Os candidatos já estão aqui na sede da Record. O candidato Guilherme Boulos, do PSOL, está ao meu lado. Qual a expectativa para esse debate essa noite? Nesse debate eu vou apresentar a mudança que São Paulo vai ter a partir de 1º de janeiro do ano que vem, uma mudança com responsabilidade, uma mudança verdadeira para a cidade e sem medo. As pessoas não precisam ter medo da mudança, é isso que eu vou dizer e espero que o nosso adversário possa responder as perguntas que nós vamos apresentar hoje. Muito obrigada, um bom debate para o senhor. O debate começa logo mais às 9 da noite, transmitido pela Record e também pelo r7.com, pelo Play Plus, pelo Estadão e pela Rádio Eldorado. Camila e Clébio. Obrigada, Ingrid. E o repórter Ari Peixoto está com o candidato Ricardo Nunes, do MDB. Ari? É isso, nós estamos aqui ao lado do candidato Ricardo Nunes, do MDB. Está estudando ainda algumas coisas aqui, ainda tem tempo de estudar o que vai perguntar, o que vai responder? Estava revendo as regras aqui, serão 3 blocos, né? Então, 2 perguntas do candidato de um para o outro, depois dos jornalistas, vendo aqui o tempo, 30 segundos para perguntar. Preparado? Preparado, com bastante energia positiva para a gente poder falar da cidade, poder discutir os temas da cidade, sem ataques, muito respeito, equilíbrio. Eu acho que isso é importante, é isso que as pessoas desejam e esperam de nós. Tá bom. Muito obrigado, um bom debate. Voltamos com você, Camila, Clébio. Obrigado, Ari.
E foi um sábado de emoção para os gaúchos. Pela primeira vez desde as enchentes deste ano. No Rio Grande do Sul, Camila, o clássico entre Grêmio e Internacional pôde ser jogado em Porto Alegre. E a festa foi vermelha. A mais recente história do Grenal começou a ser escrita ainda do lado de fora do estádio. A torcida colorada, dona da casa, ocupou ruas e parques ao redor do Beira-Rio. Uma sensação de recomeço. A gente está muito feliz em estar de novo em casa e hoje vai dar tudo certo. Vamos ganhar deles. É um sentimento especial de reconstrução assim do clube. E é um momento especial também para a capital, que viveu todo um momento complicado. Espero que dê tudo certo aqui com a torcida, com todo mundo, e que seja um espetáculo muito bonito para todo mundo aí. Os dois maiores clubes do Rio Grande do Sul foram duramente afetados pelas enchentes. E o estádio, assim, praticamente lotado, com quase 50 mil torcedores, marca o retorno por completo do futebol em Porto Alegre, junto com a retomada do povo gaúcho. Uma união que, quando se trata de futebol, não existe. Uma das principais rivalidades do futebol brasileiro, se não a maior, teve festa colorada nas arquibancadas no último Grenal do ano. O gol do colombiano Borré deu a vitória ao Inter, que segue na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro e firme na busca por uma vaga na Libertadores. Já o Grêmio segue a 3 pontos da zona de rebaixamento. Uma tempestade tropical atingiu as Américas Central e do Norte hoje. Não há registros de mortos e feridos. Batizada de Nadine, a tempestade causou ventos fortes e muita chuva pela manhã em Belize. O estado de Yucatán, no México, também foi afetado. Segundo o Centro Nacional de Furacões, Nadine também deve atingir outras regiões do México e, na sequência, a Guatemala. Bombas caseiras foram jogadas hoje contra a sede do partido que governa o Japão. Um homem foi preso. 6 coquetéis Molotov atingiram um veículo do batalhão de choque, que fazia a segurança do local. O autor do atentado ainda tentou invadir o gabinete do primeiro-ministro, mas bateu o carro em uma cerca da residência. Ele foi preso por perturbação da ordem pública. O ataque acontece há pouco mais de uma semana das eleições gerais no Japão. Em Mato Grosso do Sul, biólogos e bombeiros comemoram a chegada de filhotes de tuiuiu, ave símbolo do Pantanal, que vem sendo ameaçada pelos constantes incêndios florestais. Pela água doce do Rio Paraguai, eles saem para mais um dia de monitoramento pelo Pantanal de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Depois de meses de estiagem, choveu durante a noite, na região onde vive uma família de tuiuius. 3 são filhotes. Essa cor mais acinzentada nas penas é a fuligem das queimadas. 4 meses atrás, o ninho, com apenas o casal, estava sendo ameaçado pelo fogo que tomou conta da mata. Foi preciso a ajuda de um helicóptero para lançar água e resfriar o solo. Por terra, bombeiros buscavam alternativas para conter o incêndio. Com o auxílio dos equipamentos, né, principalmente da motobomba, né, que a gente tem na embarcação, a gente conseguiu bombear a água do rio e de forma que os combatentes conseguiram fazer a extinção dessas chamas. A ação de salvamento deu tão certo que o ninho foi preservado e a família até aumentou. Agora são 5 tuiuius vivendo juntos. O tuiuiu é uma cegonha, a maior ave da planície pantaneira, e utiliza o mesmo ninho a vida toda para se reproduzir. E para os pesquisadores, essa característica da ave agora passa a se tornar um ponto de preocupação. Isso porque o Pantanal vem queimando de forma mais intensa ano após ano, colocando em risco o comportamento reprodutivo dos tuiuius. A gente vem passando por esses processos, essas queimas, elas se repetindo nas mesmas áreas, e isso sim causa grande preocupação, não somente para esse indivíduo, mas para a espécie como um todo e também a população de aves do Pantanal. O ninho preservado agora é também um símbolo de resistência. Para quem ajudou a defender o local das chamas, uma pequena vitória que já fez toda a diferença. Pode ser animal, pode ser uma árvore queimando, porque nós sabemos que numa árvore vai ter muita vida. Então isso não tem preço para nós. É muito gratificante mesmo.
O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A partir de agora, algumas emissoras ficarão com o debate do segundo turno e as demais com a segunda parte do Cidade Alerta, edição de sábado, com a Patrulha do Consumidor. Ótima noite. Ótima noite.